Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu vou contar hoje a história da oferta da viúva pobre. Na época de Jesus, em Jerusalém, nos templos, né, que eram as igrejas da época, bem no pátio tinha uma caixa de oferendas, uma caixa de ofertas, onde aqueles fiéis iam depositar algumas moedas ou alguma doação para as pessoas pobres, para as pessoas mais necessitadas. Naquela cidade, né, de Jerusalém, tinha muita gente rica. Eles moravam em casas muito luxuosas, eles vestiam roupas chiques e eles tinham muito dinheiro. E aí, naquele determinado dia, né, que era o dia das ofertas, o pátio do templo ficava cheio de gente em volta. E aquelas pessoas ricas, elas eram muito vaidosas e gostavam de chegar num horário que estava todo mundo olhando. Eles ficavam assim, olhavam para um lado, olhavam para o outro, para ver se tinha bastante gente observando, para depositar um monte de moedas na caixa de oferta, e eles gostavam de ouvir o barulhinho das moedas caindo na caixa, porque eles se sentiam poderosos, eles tinham essa vaidade de mostrar que estavam doando muito. Mas na verdade, esse muito nem era tanto para eles, porque eles tinham tanto dinheiro, tantas roupas, moravam em casas tão confortáveis, que eles não tinham que fazer sacrifício nenhum, eles estavam doando ali o que sobrava para eles. Mas eles eram vaidosos e gostavam de fazer isso no momento em que as pessoas estavam todas olhando. E nesse dia Jesus estava lá, observando essas pessoas fazendo as suas doações. Depois que os ricos passaram e jogaram bastante moeda e as moedas fizeram bastante barulho, se aproximou uma senhorinha, uma viúva, com muita vergonha. Ela estava tímida e assim, ela queria muito que ninguém estivesse olhando para ela, porque ela só tinha 2 moedinhas para doar, coitada. Mas era o que ela tinha. E ela queria muito ajudar os pobres, ela estava fazendo aquilo de coração. Então ela se aproximou devagarinho, olhou para um lado, olhou para o outro, só que ao contrário dos homens ricos, ela queria que ninguém observasse. Ela tinha vergonha de só poder doar as 2 moedinhas. Então, humildemente, ela foi, fez a oferta dela e ao sair ela ouviu Jesus comentando: Nossa, a doação dessa senhora viúva vale muito mais do que qualquer outra, porque essa sim doou de coração. Ela tirou do que faria falta para ela para doar para os pobres. Realmente, naquele dia, ela não teria mais dinheiro para comprar pão para o jantar, mas ela fez questão de doar. Então, para Jesus, esse tipo de caridade em que você faz um esforço, faz um sacrifício, tira algo que é seu para doar para o outro, tem muito mais valor do que a caridade feita por aqueles homens ricos que estavam ali fazendo essa caridade para se exibir e para eles não tinham esforço algum, porque eles estavam doando apenas o que não ia fazer falta para eles. Então vamos pensar sobre isso, tá? Quando vocês vão fazer uma caridade, vão ajudar alguém, isso precisa ser, em primeiro lugar, de coração, não para mostrar para os outros que está fazendo caridade, não é? Muita gente fala assim: eu não tenho tempo de ajudar os outros, eu não tenho tempo de fazer caridade. Gente, se a pobre viúva passava fome, tinha necessidade, conseguiu ir lá e depositar 2 moedinhas, todo mundo consegue. Você pode não ter dinheiro para doar, mas você pode doar o seu tempo ajudando alguém que está passando por algum problema, que está triste. Você pode fazer caridade de outra forma, perdoando os inimigos, a gente já falou sobre isso. Você pode ajudar uma pessoa que está doente. Existem muitas maneiras de você fazer a caridade, de você fazer o bem, sem precisar que seja algo material, se você não tiver dinheiro, mas o que Jesus dá valor são essas 2 coisas que eu falei. Quando você tem que fazer um esforço, né? Você não está doando de graça, que nem aqueles homens ricos que estavam doando algo que não ia fazer falta para eles, e também sem vaidade.
Vocês são crianças, mas eu já disse que vocês podem fazer caridade, vocês podem ajudar o papai e a mamãe, vocês podem ser prestativos com os coleguinhas que estiverem passando por alguma dificuldade, vocês podem, ainda mais agora nessa época de pandemia, se algum amigo estiver triste porque não pode sair de casa, estiver chorando porque tá com saudade de brincar na rua, vocês podem levar até ele uma palavra de consolo. Dizer, olha, querido amigo, vai passar, daqui a pouco estamos todos bem de volta, é só por uma fase, mas eu tô aqui, a gente pode se falar por telefone, a gente pode se falar por videochamada, não é? Então, todos nós temos a capacidade de fazer a caridade. E outra coisa que Jesus falava também é que naquela época, aqueles mesmos homens ricos que eu dei o exemplo, eles tinham umas práticas religiosas que, assim, eles tinham mania de fazer jejum. Eles ficavam um dia inteiro, ou às vezes até mais do que um dia, sem comer e nem beber nada, porque eles achavam que dessa forma eles ficariam mais puros perante Deus. Mas para Jesus eram práticas inúteis, porque além de fazer mal para o seu corpo, né? Todo mundo sabe que o alimento é muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Não tem valor nenhum, porque na verdade para Jesus o mais importante seria então o jejum espiritual. O que seria o jejum espiritual? Jejum de coisa ruim. Ninguém mais vai falar de coisa ruim, vamos ter bons pensamentos, ajudar ao próximo, evitar falar palavras ruins para as pessoas. Então vale muito mais a pena você fazer, já que a pessoa quer fazer um jejum, quer fazer um sacrifício para Deus, ao invés de fazer um sacrifício de parar de comer, faz um sacrifício de parar de falar palavra ruim, de pensar coisa boa só. Pensar coisa boa, falar coisas boas para o próximo para poder ajudar. Entende? Esse tipo de caridade. Então, hoje a nossa aula está sendo uma reflexão sobre essa caridade. O que significa essa caridade? É a caridade que nós estamos falando aqui, é a caridade sincera, verdadeira, do fundo do nosso coração. É aquela caridade que nos faz fazer um esforço, não é uma caridade gratuita, é uma caridade sem vaidade, porque não precisa ninguém estar olhando nem aplaudindo o que a gente está fazendo. É uma caridade verdadeira. Vamos pensar sobre isso. Eu espero que vocês fiquem todos bem, que vocês tenham uma semana abençoada. Olha quem está aqui para mandar um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que o nosso Mestre Jesus continua cuidando de todo mundo, porque ele não está de quarentena, certo? Muita saudade, assistam o vídeo vai contar também essa historinha da viúva, de uma forma muito legal. E vamos pensar sobre a caridade, vocês podem fazer o bem mesmo dentro de casa. De dentro de casa vocês podem ajudar as pessoas. Titia ama vocês, beijos.